Bom, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Especialmente, vamos começar agora a nossa mesa Olhares de Fora, que, como o nome já diz, foi uma excelente ideia do nosso coordenador, professor Mércio, de convidar cientistas e pesquisadores de muita projeção, originariamente de fora do Brasil, mas que se integraram muito aqui, enfim, conhecem muito bem a realidade brasileira. Então, vai ser muito interessante, um momento muito particular que nós estamos vivendo no Brasil. Foi uma excelente ideia essa mesa. Então, eu vou falar pela ordem muito rapidamente. Essa ordem foi decidida entre nós, vocês vão entender, tem uma certa lógica. Vamos começar com, serão o professor Constantino de Sales, que é de origem grega, trabalha no CBPF, é físico, tem um trabalho muito importante, especialmente em física e estatística, não só, claro, mecânica quântica, e tem até algo muito original, que é o conceito de entropia extensiva, que é uma criação dele, tem sido estudada pelo mundo inteiro, é um pesquisador de física muito conhecido. Temos o professor Raja Gopal, que também trabalha com físico-química, aqui da Escola de Química, também será em seguida. Depois o professor Greg Scheitin, que nós deixamos para depois, até porque ele é, digamos assim, da casa, né? Já trabalhou aqui conosco, temos esse prazer, então já conhece bem o nosso esquema aqui. E, last but not least, por último, o professor Peter Fry. É interessante que seja por último, porque, além de tudo, ele é antropólogo e poderá dar sua contribuição bem interessante sobre a nossa atual situação, digamos assim, humana, social e política aqui no Brasil, antropológica, né? Resumindo. Então, assim, eu pediria não, estou sugerindo, né? Se nós temos 2 horas, se nós palestrantes, conseguirem se reduzir o tempo, né, que é difícil, né, chato, a menos de 30 minutos, nós teremos o prazer de poder discutir e debater as ideias um pouco ao final, né? Senão, normalmente seriam 30, mas aí esgotaria as 2 horas inteiras, 25 por aí. Claro que isso não é rígido, mas em média seria interessante. Então, como eu disse, podemos começar chamando o professor Constantino de Sales, do CBPF, né? E que até já está aí o trabalho dele, por favor. Pode ser um pouquinho. É verdade, até porque você Boa tarde. Então, eu queria agradecer ao professor Mércio pela iniciativa de fazer este tipo de evento multidisciplinar ou interdisciplinar e por ter me convidado, que me permitiu rever algumas pessoas que eu conhecia antigamente, como o chairman da mesa, o professor Rajagopal, da Engenharia Química, e outros. Então, não sabendo exatamente qual era a intenção global deste evento, eu decidi escolher como tema complexidade, focalizar a questão da complexidade, pelo menos algumas facetas da complexidade. Então, vocês veem que eu coloquei como título como a beleza. A complexidade é difícil de definir, mas é fácil de identificar. Então, para começar, eu queria mencionar uma frase escrita faz 1600, 1700 anos atrás, por Agostinho de Hipona, que era a província romana de África, mais conhecido como Santo Agostinho. Então, ele escreveu: o que é o tempo? Se ninguém pergunta, eu sei. Se alguém pergunta e eu quero explicar, não sei mais.
Isso é muito típico dos conceitos fundamentais que nós, seres humanos, utilizamos. Ele sabe o que é o tempo, mas se lhe é perguntado, explica com uma definição rigorosa o que é o tempo, ele diz, não sei mais. E efetivamente, vejam, só para ilustrar os diversos aspectos do tempo que nós não sabemos, eu coloquei essa linha aqui. A gente imagina que o tempo é uma coisa contínua, como essa, inclusive com uma seta, indo do passado para o futuro. Vocês sabem que essa seta é complicada na teoria da relatividade geral, porque como o universo tem um espaço-tempo curvo, o tempo faz todo tipo de voltas doidas e não é exatamente uma linha reta como está aqui. Mas é assim que nós entendemos, provavelmente era uma coisa assim que Santo Agostinho tinha na cabeça quando ele dizia: eu sei o que é o tempo até alguém me perguntar. Mas Demócrito, um dos pré-socráticos, ele emitiu a hipótese, que se tornou correta, que a matéria, apesar de nós a vermos como contínua, ela não é contínua, ela é descontínua, ela é discreta, ela é feita de átomos. E depois a situação piorou, porque os átomos, por sua vez, dentro têm núcleo e elétrons, e depois com Murray Gell-Mann piorou ainda mais, porque dentro dos prótons e dos nêutrons tem os quarks e os gluons. Então a ideia de que a matéria é uma variedade contínua foi para o espaço. Então, nós pensamos o tempo assim, mas quem sabe, assim como a matéria é discreta, quem sabe o tempo também. Quem sabe o tempo é assim. E nós o vemos assim porque o olhamos de longe. Se fôssemos olhá-lo de perto, talvez veríamos que ele é discreto, feito de pontinhos. E se fôssemos olhar de perto esses pontinhos, quem sabe descobriríamos que cada pontinho é um pequeno segmento, como esse. E se fôssemos olhar dentro desse segmento, quem sabe descobriríamos que dentro desse segmento tem pontinhos. E então entendemos cada vez melhor por que Santo Agostinho entendia o tempo tal como nós o entendemos, mas ele não sabia explicá-lo. E Santo Agostinho não sabia ainda de fractais. Então, se soubesse de fractais, a situação teria sido ainda pior. Então, na verdade, como é que a gente se entende quando falamos de tempo? Se eu digo, não tenho tempo, vocês entendem uma coisa semelhante a isso que eu tenho na minha cabeça. Não é porque nós saibamos, entendamos o tempo de maneira semelhante. É porque nós não entendemos o que é o tempo de maneira semelhante. Nós não sabemos o que é o tempo, mas esse não saber é semelhante de um para o outro, então achamos que entendemos. Falei sobre o tempo, mas deixem complementar uma questão interessante, sobretudo que vários aqui, seguramente não todos, mas vários aqui, têm feito estudos de matemática, de física básica, de engenharia. Então vocês têm a famosa lei de Newton, que força é a massa por aceleração. A aceleração é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Então está aí a famosa fórmula de Newton. E se vocês abrem um livro-texto, até dos melhores, vocês vão ver essa fórmula, onde F é a força, M é a massa, X é a posição e T é o tempo. E acabou, e não se define mais. T é a letra que significa tempo. E aí você diz, mas nessas condições em que não sabemos definir nada aqui, e muito menos o tempo, como é possível que utilizando essa fórmula se possa fazer predições sobre o fluxo de carros numa cidade
sobre o vô dos